Olá, eu sou Giovanni de Souza, hoje são 4 de novembro de 2020, são 20 horas e 48 minutos. Lição 10 do dia 6 de dezembro de 2020, da classe de juvenis, Avivamento para a Juventude. 6 de dezembro é o primeiro domingo de dezembro, portanto é o dia da harpa cristã. Você deixa aqui nos comentários o seu hino preferido da harpa cristã, que eu vou deixar um coração para você. Avivamento e a vida de santidade. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aos Hebreus capítulo 12, versículo 14. Nós compreendemos e precisamos compreender que a nossa vida precisa ser de santidade, também a paz com todos. Haverá momentos que pessoas que não queiram paz com você, mas você ainda assim precisa ter paz com elas. Introdução. Nesta lição, correlacionaremos os efeitos do genuíno avivamento ao processo de santificação do crente. A doutrina da santidade está revelada nas Escrituras Sagradas, onde, por sua vez, o Deus Santo se relaciona com seus filhos, separando-os para fazer a sua vontade, isso é, chamando-os a ser santos. Por isso, a palavra de Deus declara que sem santificação ninguém verá a Deus. A Bíblia diz no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, como é santo aquele que vos chamou, sede santo, porque ele é santo. O Senhor sempre irá requerer de nós santidade. Mas o que é santificação? O que é ser santo? Ser santo é ser separado. Ou seja, no livro de 2 Reis, capítulo 4, a Bíblia vai falar sobre o azeite da viúva. Se você for observar que no decorrer da leitura, você verá que o azeite era derramado no vaso e aquele vaso que era cheio, ele era colocado à parte. Assim somos nós, como nós somos santificados, nós somos cheios da unção, nós somos colocados à parte, separados. Então nós temos que ter a nossa vida cheia do Espírito Santo, cheio da unção. E unção é assim, né? Uns são e outros não são. Mas nós precisamos ter a unção do Senhor para que nós venhamos ser separados, colocados à parte. Uma vida santificada discerne o mundanismo. A tensão entre a igreja e o mundo. A história da igreja é marcada por uma tensão entre os valores do evangelho e os valores do mundo. Na perspectiva mundana, a igreja tinha tudo para dar errado. Ora, o Senhor Jesus, no lugar de chamar generais, filósofos, homens de ciências, sacerdote, preferiu convocar 12 homens simples, oriundos da desacreditada província da Galileia. Veja que no princípio a ideia parece que chamar pessoas capacitadas seria o melhor a fazer. Entretanto, Jesus chamou pessoas simples. E por que esta questão? Pelo seguinte, porque a Bíblia diz, em Mateus capítulo 16, versículo 18, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. E quem é esta pedra? É a afirmação que Pedro disse que Jesus é o Cristo. Então, independente de quem fosse chamado por Cristo, a igreja iria ser firmada. Por quê? Porque a igreja não está firmada no homem, no intelecto do homem, e sim no Cristo ressuscitado, no Cristo ressurreto. Então vemos que é claro que existe e sempre irá existir esse conflito entre igreja e mundo. Sempre haverá essa dissensão de valores cristãos e valores não cristãos. Sabemos que há pessoas que, apesar de não ser cristãs, têm valores cristãos. Mas o ponto aqui é que muitas das vezes a igreja, ao invés de transformar o mundo, parece que é o mundo que está transformando a igreja. É o mundo que está entrando na igreja, ao invés da igreja seguir em frente contra o mundo. Hoje é a famosa politicamente correto, e por causa dessa questão do politicamente correto, o cristão deixou de falar do pecado do mundo. O cristão, a igreja em si, deixou de pronunciar o evangelho de Cristo, que é o evangelho do arrependimento.
Então, uma vida de santidade, a pessoa que é santa sempre irá discernir entre o certo e o errado, entre o valor cristão e o valor não cristão. Nós espirituais, sempre santos, iremos discernir o que é certo e o que é errado. A tensão interna da igreja. O que seria inimaginável aconteceu. A igreja cresceu, atingiu o coração do Império Romano e ocupou o status de religião oficial. A consequência trágica, o mundanismo entraria às raias da igreja. O embate não cessaria, pois agora era preciso enfrentar o mundanismo do lado de dentro da igreja, que por intermédio da inserção de diversas heresias, oposição às doutrinas da fé cristã, tinha sua saúde espiritual ameaçada. Olha que a igreja cresceu. E quando a igreja cresce, sempre há pessoas que querem puxar para um lado e outras puxarem para o outro. Há muitas dissensões na igreja. Em parte, nós compreenderemos que isso será inevitável. Isso acontecerá sempre dentro da igreja. Por isso que a Bíblia vai dizer que o Senhor irá tirar um povo dentro de outro povo, ou seja, irá tirar uma igreja de dentro da igreja. Por quê? Porque, como a Bíblia diz, nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então vemos que aqui as pessoas agora, apesar que a igreja cresceu, agora tem um status, tem uma firmeza, agora as pessoas estão brigando entre si para saber quem é que está certo, quem é que está errado. É claro que é notório que em algumas discussões isso será necessário. Entretanto, nós podemos e devemos divergir com sabedoria e entendimento da palavra, não deixando o meu intelecto sobressair a uma questão cristã. Nós precisamos ir pelo que a Bíblia diz numa discussão de teologia, né? As tensões contemporâneas. Por intermédio da Reforma Protestante, um grande grito foi ouvido no mundo. Centenas de movimentos a partir da Reforma influenciaram a Igreja e o mundo. Hoje, entretanto, a violência se dá em outros termos, silenciosa e sorrateira, a partir dos ataques culturais, intelectuais, buscando de todas as formas restringir a liberdade cristã à esfera particular do indivíduo. Saiba que o mundo, como sistema, será sempre contra os valores da igreja. Após a Reforma Protestante, muitos movimentos aconteceram e vão continuar surgindo. Entretanto, nós que somos espirituais, nós conseguimos discernir aquilo que é espiritual e aquilo que não é. A Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. Mas vemos que a violência também acabou entrando em alguns sistemas. Existem algumas situações que existe uma briga, tanto interna quanto externa na igreja. Tanto pessoas que brigam dentro da igreja entre si, o que não é bíblico, ou melhor, não é um mandamento bíblico, não deve acontecer assim. E existe também aquela briga, aquela violência externa, ou seja, o mundo brigando com a igreja brigando com o mundo. Compreendemos que o Evangelho do Senhor é o Evangelho que transforma. É o Evangelho que tem que entrar na pessoa e não a pessoa no Evangelho. Ou seja, que aquele que entra é o que transforma. No entanto, vemos também que muitas pessoas acreditam que os valores cristãos estão ultrapassados. Não, os valores cristãos não estão ultrapassados. Eles continuam valendo hoje e irá valer amanhã, ele nunca mudará. Por quê? Porque compreendemos que os valores cristãos são os valores bíblicos, os valores de Deus. Sabemos que em alguns casos específicos, pontuais, de tradições culturais, idiomáticas e outras coisas, é possível que se mude. Mas eu digo, a essência do Evangelho, a questão cristã em si, essa não muda. Um chamado para ser santo, porque éramos pecadores sem salvação. A realidade do homem após o pecado é desastrosa. As consequências funestas da queda atingiram todas as áreas da vida humana, a espiritual, a psíquica, a biológica, a social.
Mortos em delitos e pecados, estávamos totalmente envolvidos com este mundo e aprisionados nele. O pecado não é só culpa, mas também um poder que escraviza. Por isso, segundo Thomas Noble, a salvação não é apenas perdão, mas também libertação. Nós, como somos salvos na pessoa de Cristo, nós somos perdoados por Ele, mas também nós somos libertos desse pecado. Quando vemos que a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Em outras palavras, nós precisamos, quando acontecer de pecarmos, nós precisamos confessar o pecado ao Senhor e deixá-lo. Não deixar a Deus, mas deixar o pecado de lado, deixar ele para lá. Uma vez que nós cometemos um erro, um pecado, nós não devemos viver uma vida de pecado. A Bíblia diz que filhinhos não pequeis, mas se pecar, você tem um advogado justo. Então vemos que o Senhor nos livrou do pecado, nos perdoou, nos deu a salvação, mas também nos libertou do pecado. O pecado aprisiona o homem, escraviza o homem, deixa o homem completamente perdido em seus princípios, em suas questões, em sua vida, tanto social, moral, em todas as esferas, espiritual, material, em todos os meios, ele tem uma vida presa ao pecado. Por quê? Porque o pecado, ele escraviza, ele deteriora o homem. E o Senhor Jesus nos tirou deste pecado, nos libertou e nos salvou. Salvos, por isso, chamados à santidade. Refletindo sobre o que a salvação significa para nós, compreendemos a exigência fundamental da santificação para os salvos, pois sem ela ninguém verá a Deus. Ora, então o que é santificação para o cristão? Santificação é um estado de separação para Deus. Quando somos santificados, a nossa vontade fica submetida exclusivamente a Jesus Cristo. Ele vive em nós, isso é o chamado para ser santo. A nossa vontade passa a ser a vontade do Senhor. Nós somos santos, somos separados para o Senhor. Então, como Ele é o nosso Senhor, nós fazemos o que Ele nos manda e não fazemos o que Ele não manda. Nós falamos o que Ele manda nós falarmos e nós nos calamos quando Ele manda nos calar. Então, vemos que nós vivemos uma vida chamados para a santificação. Nós precisamos ser santos diante do Senhor, ser separados diante dEle. Nós precisamos ter esta convicção. É bem verdade que hoje, para um jovem ter a santificação é bem difícil. Por quê? Porque hoje vemos, principalmente na internet, a rede mundial de computadores, facilidades como o WhatsApp, por exemplo, o Instagram e o Twitter e outros meios de comunicação, o Facebook, que também vem facilitar a questão de tirar a santificação do jovem. E como isto acontece? Quando o jovem fica muito tempo na internet, não estou dizendo que ficar na internet é pecado, não há pecado nisso. O pecado é o que você vê na internet, o que você fala na internet, o que você comunica na internet, os tipos de conversa que você tem na internet. Isso também vem santificar você ou não. A Bíblia diz que o que justifica o homem é o que ele fala. Então vemos que muitas das vezes as pessoas na internet, os jovens na internet, acabam indo por situações que não devem. Eu tenho certeza de que você está entendendo o que eu quero dizer. Então veja que você que tem esta situação, essa dificuldade com a internet, que você sabe que você comete um pecado ali, deixe de lado. Separe-se dessa internet, porque a Bíblia diz que se o teu olho te faz pecar, é melhor você arrancar fora. É claro que isso é um sentido figurado da palavra, ninguém vai arrancar o olho, mas isso é uma forma de parar de ver. Então que você venha ter isso no seu coração e venha estar em santificação diante do Senhor. Compromisso para viver uma vida santa no mundo. Um convite para a santidade. Apesar da tensão entre igreja e mundo, o convite do Evangelho é para exercermos a nossa santidade, sendo o sal da terra e luz do mundo. Certa vez Jesus orou: não peço que os tire do mundo. Você é o sal da terra, é a luz do mundo. O sal serve para temperar.
Ou seja, nós precisamos saber falar com temperança, saber como falar com um e como é que fala com outro. Nós precisamos ter essa temperança. E nós também precisamos causar sede nas pessoas de Cristo, que é a água da vida. Porque conhecemos e reconhecemos que o sal, ele causa sede. Então, se ele causa sede, Jesus é a água da vida. Então, as pessoas, ao ver o teu testemunho, a ver você, vai dizer: eu quero ser um cristão igual essa pessoa é. Então, sim, você pode e deve ter uma vida de santidade, de santificação na sua vida. A santificação não é somente você ir a monte, vigílias, consagrações. Também é vigiar no que você fala, no que você ouve, no seu ambiente, onde você está, no momento da escola ou no trabalho, se porventura você já trabalha. O ambiente, não se deter na roda dos escarnecedores. Tudo isso faz parte da santificação. E você, como sal da terra e luz do mundo, você entenderá, você irá ter temperança e também vai iluminar o caminho do outro. Santos dentro do mundo. Segundo as Sagradas Escrituras, ser santo não é virar um eremita, viver isolado. Ao contrário, é viver no mundo sem deixar o mundo viver em nós, pois em nosso coração só há lugar para um Senhor. Portanto, atenda ao convite do hino 212 da harpa cristã: entra na batalha onde mais o fogo inflama. Você foi chamado para isso, ou seja, você foi chamado para o fogo do Espírito Santo. Então, que nós venhamos ter isso no nosso coração, ser santos no mundo. Há muitas pessoas que dizem, e é uma grande verdade, que tirar o povo do Egito não foi difícil, difícil foi tirar o Egito do povo, que o povo até hoje continua tendo saudades do Egito. Então vemos que nós precisamos estar no mundo, mas não pactuar do sistema mundano. Nós precisamos até ser moderno, mas não mundanos. Muitas das vezes as pessoas querem criar situações, subterfúgios para o Evangelho de Cristo, para dentro do templo e coisas assim, formas de evangelizar de uma forma completamente equivocada. É o Espírito Santo. Nós dependemos apenas do Espírito Santo, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, como diz João 16:8. Nós precisamos estar em Espírito, viver no Espírito. Precisamos ser cheios do Espírito Santo e batizados com o Espírito Santo com fogo para testificar do amor de Cristo. Você não precisa ser batizado com o Espírito Santo para testificar do Evangelho. Você, sem ser batizado, você pode ser testemunha do Senhor. Para concluir, pioneira das Assembleias de Deus, em fevereiro de 1930, Frida Wigren escreveu um artigo para o jornal Som Alegre, intitulado A Fé dos Santos. Dele extraímos a frase: também faz parte desta fé a santificação, portanto a busca da santificação era uma marca do movimento pentecostal do qual fazemos parte. Precisamos refletir se essa busca ainda continua em nós hoje, senão pode ser um sinal de que necessitamos de um avivamento urgente. Avivamento é arrependimento, é transformação, é mudança de caráter. Vemos que cada dia nós precisamos de um novo avivamento, nós precisamos continuar firmes no caminho do Senhor, vivos no Espírito Santo, não deixar o fogo se apagar. Nós precisamos continuar vivendo uma vida de santificação diante do Senhor, sem a qual ninguém o verá. Então nós precisamos continuar firmes no propósito de continuar viver em santidade com Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Precisamos continuar a ter paz uns com os outros, deixar as porfias de lado. Precisamos nos perdoar uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. E que você tenha uma vida de santificação diante de Deus. E que você também tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!